Lei que dispensa aposentado por invalidez de realizar perícia periódica depois dos 60 anos é sancionada pela Presidente da República. Até agora, aposentados que muitas vezes têm dificuldade de locomoção precisavam se deslocar para fazer a perícia médica, mesmo quando já teriam direito à aposentadoria por idade, que não exige a perícia. O projeto que deu origem à lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados em novembro. Todo aposentado por invalidez está dispensado da perícia a partir dos 60 anos. Para comentar mais sobre o assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Rodolfo Tamanarra. Doutor Rodolfo, muito obrigado por estar novamente com a gente aqui. A motivação é simples dessa lei, né? Tirar essas pessoas tão fragilizadas das filas que nós já conhecemos, que são enormes no INSS. Um número bem interessante de pessoas devem ser beneficiadas de uma forma imediata, de uma forma direta, e outros tantos que precisam ainda se dirigir ao INSS de uma forma direta, porque ele estará mais vazio também. Mas o senhor poderia mostrar para a gente a diferença entre aposentado por invalidez e pensionista inválido? Acho que o William, né? Eu agradeço também o convite. O interessante dessa lei é que ela permitiu exatamente que esses dois grupos de beneficiários da Previdência Social, né, que eles não tivessem mais a obrigatoriedade de realizar a perícia no INSS para manter o gozo do benefício. No caso do aposentado por invalidez, o que acontece é que a pessoa sofreu, né, algum acidente de trabalho ou em decorrência da atividade laboral dele, né, fez com que ele não pudesse mais exercer aquela atividade. E ele acabou sendo reconhecido como um inválido para fins de trabalho, exercer a atividade que ele laborava, a atividade dele. Já a segunda figura é o chamado pensionista inválido, exatamente aquele que é filho, por exemplo, o pai gozava o benefício da Previdência Social, faleceu, o filho se tornou o pensionista, ou o cônjuge, independente, ou o cônjuge. Nessa situação, ele também, apesar de ser um pensionista, ele também tem a incapacidade de trabalhar. Então, são duas figuras distintas, né? Um, você tem diretamente a pessoa que trabalhava e se tornou um inválido, e o outro é um pensionista que também é inválido. Como era a situação dessas pessoas antes dessa lei ser sancionada? O que havia era uma obrigatoriedade, né? Não existia um limite que dispensava essas pessoas de se dirigir ao INSS para realizar a perícia. Antes, pela legislação, todos estavam obrigados a realizar a perícia. Então, são exatamente pessoas que são fragilizadas por alguma, né, invalidez ou alguma dificuldade física ou psicológica, que tinham que se submeter às filas e etc. para realizar a perícia no INSS. Existia já uma periodicidade estabelecida? Ou era caso a caso determinado pela perícia? Determinado pela perícia, né? Porque exatamente você tem uma infinidade, vamos dizer assim, de moléstias, e dependendo de cada uma delas, a própria junta médica estabelecia qual a periodicidade que a pessoa deveria se submeter. Todas as pessoas com menos de 60 anos precisam continuar se submetendo à perícia ou podem solicitar que sejam também dispensadas dessa visita periódica? Como a perícia ela tem uma função importante, que é exatamente verificar se a pessoa ela está realmente incapacitada para exercer a atividade dela, então, em tese, a regra geral é que todos devem submeter à perícia. O que a lei nova trouxe foi dispensar aquele grupo de pessoas, né, tanto o aposentado por invalidez quanto o pensionista inválido, né, que atingiram a idade de 60 anos, eles estão dispensados. O restante deve continuar fazendo a perícia. O INSS teria pessoas que iam à casa dos pensionistas impossibilitados de locomoção? Em tese, a legislação ela não prevê essa possibilidade, né? O que a gente tem, infelizmente, a realidade brasileira é que essas pessoas elas tinham que, de alguma maneira, se dirigir ao INSS e solicitar essa perícia. Por isso que essa lei ela foi realmente importante, porque ela reconhece uma realidade, né, uma realidade prática. Pessoas realmente acima de 60 anos que têm essas moléstias que geram a aposentadoria por invalidez ou a pensão, né, ou a um pensionista inválido, realmente teriam dificuldades de se submeter à perícia com regularidade. Então, ela foi realmente importante nesse sentido. A partir de quando ela entra em vigor? Ela foi sancionada no dia 30 de janeiro, né, 30 de dezembro de 2014, né, e já está vigorando agora em 2015. Ela prevê algumas exceções, né? Exatamente. Né? O que ela prevê são 3 exceções, né? Quando a perícia ela tem a finalidade de verificar se, por exemplo, a própria pessoa, ela reconhece que ela tem capacidade de retornar ao trabalho, então a perícia é necessária para verificar se ela pode, né, realmente não mais ser beneficiária, né, da Previdência Social, né,
da aposentadoria por invalidez ou o pensionista inválido, na situação também que o juiz ele quer fazer uso do instrumento da curatela, então a perícia vai servir exatamente para verificar se aquela pessoa realmente tem uma moléstia que a impossibilita de trabalhar, e na terceira hipótese, que é quando a pessoa ela faz a moléstia que ela tem, ela necessita, né, que a pessoa tenha um acompanhamento permanente, e para isso ela vai ter um benefício a mais, né, além do valor da prestação que a Previdência paga. Então, nessa situação, para ela fazer jus a esse 25% a mais, ela também tem que submeter à perícia. Após ser considerado um aposentado por invalidez, a perícia pode reverter essa situação, considerar a pessoa apta a trabalhar? Exatamente. A gente tem que levar em consideração que a medicina evolui, né, e muitas vezes as pessoas estão nessa condição não porque elas querem. Então, eventualmente, passado alguns anos e com o avanço da medicina, é possível que a perícia constate que a pessoa não tem mais aquela incapacidade, ela possa retornar ao trabalho. E nesse momento que isso é constatado, ela automaticamente deixa de se fazer jus ao benefício. Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do